Paz do Senhor a todos. Vamos dar início ao nosso culto aqui na residência do Senhor Alexandre e da Senhora Cibele, que nos abriu a porta com muita alegria. Que Deus possa nos abençoar essa noite e a todos que possam ouvir essa mensagem. Gostaria de pedir aos irmãos, já vamos direto para a palavra, quase uma continuidade daquilo que nós falamos na última mensagem. Lucas capítulo 9, eu vou estar lendo o versículo 55, e nós vamos fazer uma oração. Amém? Todos acharam? Lucas capítulo 9, versículo 55, diz assim: Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Oremos. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos por mais essa noite, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem sido em nossas vidas, nesses momentos que temos passado, meu Deus, diante de tudo isso que está acontecendo no mundo. O Senhor tem estado a cada segundo do nosso lado, dirigindo as nossas vidas e falando conosco através da Tua palavra e do Teu Espírito. Por isso, essa noite, nós te agradecemos mais uma vez, por o Senhor se fazer presente através do Teu Espírito em nosso meio. Assim como a Tua palavra nos ensina que onde estiver reunido 2 ou 3, ali o Senhor estará. Então nós cremos, Senhor, pela fé, que o Senhor se faz presente na nossa reunião, meu Deus. Assim como nós cremos também que o Senhor está aí visitando a todos os irmãos que estão também se reunindo em Teu nome, para glorificar e Te engrandecer. Nós queremos pedir desde já que o Teu Espírito Santo venha iluminar o nosso coração, porque esse assunto, como todos que estão na Tua palavra, são de extrema importância para a nossa vida espiritual. E tudo isso que nós estamos aprendendo aqui irá, com toda certeza, nos fortalecer e nos encaminhar para a vida eterna. Por isso nós colocamos diante de Ti as nossas vidas e Te pedimos que o Senhor nos traga a luz da Tua palavra. No nome santo de Jesus, essa é a nossa oração. Amém? Glória a Deus. Bem, aquilo que eu queria hoje estar trazendo a todos os irmãos é algo que tem incomodado o meu coração. E eu digo que poucas coisas têm incomodado o meu coração com tanta intensidade. Eu sou uma pessoa que não procuro não me envolver muito com certas coisas, porque eu aprendi já desde pequeno que a vida ela é feita de altos e baixos, que a vida existe momentos bons e ruins. Então eu sei que o curso da nossa vida nunca é de acordo com o que a gente acha ou o que a gente quer. É claro que se eu perguntasse aqui para todos que estão aqui e todos que vão ouvir essa mensagem, qual é a vida que você queria viver, com certeza todos nós gostaríamos de viver uma vida de repente até diferente daquilo que nós estamos vivendo, né? No tocante até as coisas materiais, ou até uma vida com mais alegria, enfim. Eu acho que no mundo nós não podemos esperar boas coisas. Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, e nesse mundo que nós vivemos, esse é o caminho que nós temos que trilhar. Eu acho que quando Jesus falou ali bem claro aos apóstolos que Ele deixaria uma paz sobre nós, é para que nós viéssemos a ter a certeza de que essa paz, ela teria que estar conosco em todos os momentos, tanto ruins como bons. Mas é óbvio que dentro das circunstâncias que nós enfrentamos no mundo, muitas vezes nós nos deparamos com situações que abalam a nossa fé, que abalam a nossa paz. E isso não é uma coisa, não é uma falha nossa. É uma coisa normal. Quantos homens e mulheres que a Bíblia relata tiveram momentos difíceis. Até o próprio Cristo se angustiou, né, dado o momento quando ele estava ali no Getsemane, diante da situação que ele estava. Mas o que eu quero hoje, através daquilo que Lucas escreveu, o que eu quero hoje trazer a reflexão aos irmãos, é que realmente
Nós temos que estar preparados para tudo isso, para coisas piores que podem vir. Mas nós temos que nos policiar para que a gente também não entre, como diz hoje a sociedade, não entre no embalo das coisas que estão acontecendo. Haja vista como está o mundo, se você ficar 1 hora na frente da televisão, você vai sair abalado com tanta notícia ruim. Então, a gente tem que saber filtrar as coisas que estão acontecendo e, diante de tudo isso, a gente tem que se renovar, não somente a nossa vida pessoal, mas também renovar a nossa comunhão com Deus e com os irmãos. Afinal, nós somos um corpo, né? E hoje, diante de tudo que a gente tem assistido, uma das coisas que é clara, que está acontecendo, é uma desunião generalizada do corpo de Cristo, né? Não digo que todos, óbvio, mas a grande maioria, dado a isso que nós estamos vivendo hoje como sociedade, tem se abalado. E parece que, diante disso, muitas pessoas têm revelado algo que estava dentro do seu coração. E nós temos que nos policiar, porque realmente aquilo que nós muitas vezes falamos ou fazemos é o que está guardado dentro do nosso coração. E essa palavra aqui, esse momento que os apóstolos estavam com Cristo, foi um momento realmente muito conturbado. E eu acho interessante que dentro dessa narrativa, Jesus aponta certas coisas que os apóstolos precisavam aprender para que eles pudessem ser inseridos no reino de Deus. Então eu queria que você lesse comigo, aqui a partir do versículo 46 do capítulo 9, e dentro desse versículo 55, eu gostaria que você refletisse, dentro de tudo que você vai ouvir, essa indagação, que aqui não está como uma pergunta, mas eu gostaria de transformá-la em uma pergunta. Na parte B do versículo 55, que diz assim: vós não sabeis de que espírito sois? Nós temos que saber de que espírito nós somos. E isso tem que ser algo que esteja ali na nossa, não somente na ponta da nossa língua, mas dentro do nosso coração. E a leitura do versículo 46 diz assim: e suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança, pô-la junto a si, e disse-lhes: qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. E respondendo João, disse: mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse: não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias da sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhes preparar pousada. Mas não receberam, porque o seu aspecto era como aspecto de como iam a Jerusalém. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Até aqui.
Veja, já aqui na narrativa de Lucas, nós vemos o conflito que existia nessa relação de Cristo com os apóstolos. Nós sabemos que os apóstolos, eles estavam aprendendo uma nova maneira de viver. Eles estavam aprendendo não a ser mais um religioso, não mais um judeu religioso que estava ali cumprindo as leis de Moisés, mas Cristo trouxe um renovo para eles, através da revelação que vinha através das suas palavras. E o que eu acho interessante é que Jesus olhava para esses homens e sempre esperava algo positivo deles. E nós vemos aqui que não foi poucas as vezes que Jesus repreendeu-os na cara deles. Jesus, ele tinha uma maneira muito simples e muito direta de dizer as coisas, a verdade. E Jesus não poupava. Não é porque Jesus ali andava com João, João era o seu grande amigo, que Jesus o poupava das verdades que ele precisava ouvir. E nós vemos aqui que surge no meio deles a discussão de quem seria o maior. Nos outros evangelhos, a narrativa diz que eles estavam discutindo entre si quem seria o maior. Olha que coisa interessante. Jesus apregoando um novo reino que estava por vir, que já que estava sendo estabelecido em meio a eles, e eles preocupados em saber quem é que ia ser o maior entre eles. Se Jesus seria o rei, obviamente, que teria ali abaixo de Jesus os seus líderes, né? E dentro desse contexto, eles estavam preocupados com isso. Enquanto Jesus estava preocupado em andar e disseminar a verdade, a palavra da verdade, da salvação para aqueles que estavam perdidos, dando a eles a possibilidade de se arrependerem, porque foi esse o discurso que Jesus começou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eles estavam preocupados em saber quem seria o maior dentro do seu reino. E aí Jesus, de uma maneira simples, mas profunda, olha para uma criança e traz essa criança ao contexto e fala para eles: vejam, se vocês não forem igual a essa criança, jamais vocês entrarão no meu reino. Interessante que Jesus diz no versículo 48, qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim. Veja bem, Jesus já estava mostrando a eles que o mensageiro do reino deveria ter uma receptividade aonde ele fosse, como uma criança. Né? Porque Jesus disse, qualquer que receber esta criança em meu nome. Então, Jesus estava mostrando para os apóstolos que eles seriam enviados para levar o nome de Cristo, para levar o nome do Salvador às pessoas que estavam perdidas. Mas que eles deveriam se portar como crianças, para que as pessoas pudessem recebê-los como crianças. Como é que a gente muitas vezes recebe uma criança em nosso meio? Com alegria. Você vê a singeleza da criança, você vê a inocência da criança. Às vezes a criança ela está ali ouvindo os adultos falar e ela entra no meio da conversa e sai com algumas coisas que você fica até pensando, como é que a criança pode imaginar essas coisas? Então, os apóstolos, os discípulos de Jesus deveriam ter esse comportamento. Né? E aí, não satisfeitos com essa repreensão, eles vêm e falam outra coisa que feriu o mestre. João, né, diz a eles, Senhor, nós vimos alguém que não é do nosso meio, que não faz parte do nosso grupo, que está usando o seu nome e expulsando demônios. E nós o repreendemos porque ele não está no nosso meio. Querendo dizer, ele não faz parte da nossa igreja, do nosso contexto. E aí Jesus disse a ele, não proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Você vê que outra gafe, né, como a gente pode dizer, outra bola fora que eles deram. Eles achando que eles eram a autoridade, porque eles haviam recebido isso de Jesus Cristo. Né? Nós vemos aqui nos versículos anteriores que Jesus havia dado poder a eles
para que eles pudessem ir e anunciar e proclamar e libertar as pessoas, mas subiu ao coração deles o quê? Que essa autoridade só poderia estar sobre aqueles que estavam ali do lado de Jesus. E não satisfeito com essa gafe que eles cometeram, com essa bola fora, eles ainda insistiram, né? E nós vemos aqui João e Tiago entrando em cena. Por quê? Porque era natural os samaritanos não receberem os judeus. Isso já era uma rixa antiga. Isso aí já vem lá desde de Moisés, que eles estavam com todo aquele problema, porque os samaritanos eram mesclados, foram judeus que saíram e casaram com povos estranhos e foram se misturando. E eles disseram: Senhor, nós fomos à aldeia ao qual o Senhor havia pedido para nós irmos lá preparar uma pousada, e chegando lá eles não nos receberam. E é isso, quando chegou aos ouvidos de João e Tiago, olha a resposta deles, no versículo 54. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Olha que cristão, vamos dizer assim, né? Que homem cheio de amor, cheio de misericórdia. Só porque alguém não recebeu ele, já queria que tocasse fogo em todo mundo. Usando de uma maneira até descontextualizada aquilo que Elias havia feito. Porque, na verdade, aquilo que aconteceu ali na narrativa, todos conhecem, é porque o povo não queria dar ouvido a Deus. E aí Elias mostrou para eles quem era Deus. Quem era o Deus verdadeiro. E nós vemos que Jesus volta a repreendê-los, dizendo: voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Eu acredito que se Jesus Cristo hoje estivesse em nosso meio, provavelmente ele nos perguntaria: de que espírito sois? Porque, infelizmente, como eu disse no início, eu até compreendo, aqui na minha maneira limitada de entender as coisas, eu até compreendo certas coisas que acontecem em nosso meio. Mas, uma coisa que eu acredito que dentro de mim o Espírito não sinaliza com paz, é porque há tanta discórdia, porque há tantos problemas dentro de um mesmo corpo. Ah, mas isso é natural, assim, sempre foi assim, com os apóstolos foi assim, os discípulos, quando Jesus estava ali, Jesus andou ali 3 anos e meio com o traidor, que o entregou, que o vendeu, o próprio Pedro também, que era um homem que se dizia que iria até a cruz com Jesus Cristo, negou Cristo 3 vezes. Isso é uma coisa normal. Não, não é normal. Isso foi registrado, como tudo que foi registrado na Bíblia, para que nós viéssemos a conhecer aquilo que aconteceu e aproveitar aquilo que eles fizeram de bom, não que fizeram de ruim. E interessante que o que eu acho maravilhoso da palavra de Deus é que ela mostra tudo isso. A palavra de Deus ela poderia ter ocultado esses detalhes, essas gafes que os seus apóstolos cometeram, né? Isso é uma das provas que a palavra de Deus é verdade. Porque a verdade não esconde nada, nem os erros. Porque se a palavra de Deus fosse uma mentira, você ia pegar de Gênesis a Apocalipse, e você só ia encontrar pessoas perfeitas, que fizeram tudo que Deus queria, tudo aquilo que Deus pediu, elas aceitaram de bom grado e conduziram a sua vida. Ninguém errou, ninguém falhou. Mas a palavra de Deus não, a palavra de Deus mostra que homens e mulheres que se encontraram com a palavra de Deus, mesmo tendo cometido alguns erros logo depois que se entregaram a Cristo, reconheceram que o que Cristo estava oferecendo era a melhor proposta, era o melhor caminho. Mas se Cristo hoje voltasse a se encontrar com a sua igreja, qual seria a expressão que Cristo traria sobre nós?
que fazemos parte da igreja dele? Uma expressão de alegria ou uma expressão de descontentamento? Você pode ter certeza que se nós estivéssemos ali nesse momento, nós iríamos ver no semblante do Mestre um semblante de tristeza. Porque Cristo, quando ele veio para quê? Para trazer paz, para trazer esperança, para trazer salvação. Mas parece que as pessoas até hoje elas não querem entender. E parece que qualquer motivo que acaba surgindo é motivo para que as pessoas se enfureçam, percam muitas vezes a estribeira e coloquem para fora, como eu disse no começo, aquilo que está em seu coração. Eu fiquei pensando durante essas últimas semanas, interessante que eu estava ali no livro de Gênesis, e eu entrei no período da história de José. E a história de José, ela é fantástica. Todas as vezes que a gente lê aquela história, ela tem algo novo. E quando eu comecei a ler a história de José, eu parei naquele momento que José encontra os seus irmãos e reconhece que eles eram os seus irmãos. E aquilo toda vez que eu vejo, toda vez que eu leio aquela narrativa, eu me emociono, sabe por quê? Porque eu vejo como Cristo me encontrou. Nós sabemos que José, ele é uma pré-figura do Messias. E quando a gente lê a história, nós não encontramos motivos para que José perdoasse eles. José poderia muito bem ter chamado o seu pai, a família do seu pai, os seus parentes para morar com ele. Mas seria justo José ter pesado a mão sobre os seus irmãos que o entregaram e ter condenado eles. Não seria justo? Seria justo. E você acha que isso seria pesado para José? José foi privado de tudo, de uma juventude ao lado da sua mãe. José conseguiu encontrar o seu pai vivo, mas a sua mãe já não estava mais viva. Para José, tudo aquilo que aconteceu desde aquele momento que eles camuflaram a sua morte, né, que eles inventaram aquela história que o lobo, que o animal do campo, a fera, havia matado José, desde naquele momento até esse encontro, José sofreu. José passou por privações, mas José fez o quê? José foi primeiramente fiel a Deus e depois entendeu que por detrás de tudo isso que estava acontecendo de ruim com ele, existia um plano de Deus. E o que eu acho mais maravilhoso, uma das palavras mais maravilhosas desse contexto de José, foi que ele disse, mas não foi vocês que fizeram tudo isso, foi Deus que fez. Porque Deus sabia que iria acontecer tudo isso na terra. E Deus promoveu tudo isso não para o meu mal, mas para o nosso bem. Glória a Deus. Entenda uma coisa, se José não tivesse sido levantado naquele momento, não somente a história do povo de Israel teria sido diferente, como o Egito também teria aparecido. Porque toda a terra estava passando pela fome. E o que isso tem a ver com isso que nós acabamos de ler em Lucas? Aquilo que Jesus disse no versículo 55. Quando você olha para a vida de José, você sabe muito bem qual o espírito que estava dentro dele. O espírito que estava trabalhando o caráter de José na prisão, diante de todas as afrontas, de todas as necessidades, é o mesmo espírito que Cristo deixou sobre nós quando ele ascendeu aos céus. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu deixo para convosco o Espírito Consolador, aquele que ensinará a vocês, tudo aquilo que vocês hão de fazer. Agora eu te pergunto, olhe hoje para a igreja, olhe hoje para aquilo que nós vemos e entendemos como igreja. Será que nós estamos mesmo nesse mesmo Espírito? Será que existe a chama do Espírito, ela está acesa ou ela está como um graveto quase apagando?
Você sabe de uma coisa, a única coisa que vai nos manter até o fim, para nós recebermos a coroa da vida eterna, é a confiança que o Espírito de Deus está conosco. É a confiança de que nós não estamos órfãos nesse mundo. É óbvio que quando nós vemos as notícias, nós vemos a televisão, nós nos deparamos com pessoas desesperançadas, desesperadas, dando cabo da vida, mas é óbvio que essas pessoas, elas estão assim porque elas não têm o Espírito Santo. Elas não têm o Consolador, porque muitas pessoas hoje estão procurando se apoiar em alguma coisa, mas elas não encontram. Por quê? Porque elas não dão ouvidos ao Espírito, que tem falado por esse mundo afora, chamando os seus filhos ao arrependimento. Uma coisa que me entristece, é uma coisa que eu não tomo e jamais vou tomar partido, seja de que lado for que vier, é de discussões. Uma coisa que eu já me preparei e eu já me forjei. E eu peço a Deus que eu nunca me envolva em discussões que não venham ser para a comunhão. Porque existem discussões que são para a comunhão. Existem discussões que nós sentamos diante da palavra de Deus e nos debruçamos para que o Espírito Santo venha nos revelar qual é a verdade. Mas também existem discussões que são para a separação. Veja bem, como nós lemos aqui, veja que João e Tiago, eles não estavam preocupados com a unidade, porque eles estavam preocupados em saber quem seria o maior. Nós sabemos que eles inflamaram, né, na narrativa, os evangelhos nos mostram que na narrativa eles inflamaram até a própria mãe, para que ela fosse, chegasse a Jesus e perguntasse: Senhor, quem é, Senhor, que vai sentar do teu lado direito e do teu lado esquerdo? Veja que isso tudo machucava Jesus, porque Jesus, ele tinha em seu coração o ardente desejo de que todos estivessem em comunhão. Veja, uma das últimas orações que Jesus aponta para os discípulos é qual? É em João. Quando nós vemos ele dizendo assim: Pai, eu sou um contigo, assim como o Senhor é um comigo. E a minha oração é que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo, para que nós sejamos um. Veja, Jesus disse bem claramente, bem abertamente aos seus discípulos: a minha vontade e a vontade do Pai é que todos nós sejamos um. Um só corpo, uma só alma, um só espírito. Mas infelizmente, passado mais de 2000 anos, nós vemos que Cristo ainda continua se entristecendo com as atitudes da sua igreja. Talvez eu esteja sendo muito inocente, e eu quero ser inocente. Porque uma criança, quando ela briga com a outra, ela não passa muito tempo longe. Ela dá um jeito de fazer as pazes para poder voltar a brincar de novo. Sabe, talvez o maior segredo do reino de Deus seja que Deus nos chamou para brincar. Deus nos chamou para sermos crianças e brincarmos com os nossos amigos. Só que como nós não somos mais crianças, nós somos adultos, nós não deixamos as nossas brigas de lado, nós não deixamos os nossos desentendimentos de lado, nós não deixamos muitas vezes nosso ego de lado. Você vê que uma criança nem sabe o que é ego ainda. Uma criança não conhece o que é isso. Ela está ali, daqui a pouco ela briga, sai chorando, uma fica virada com a cara para a outra, mas daqui a pouco elas esquecem de tudo aquilo que aconteceu e vão brincar de novo. Porque o mais importante para elas é continuar a brincadeira. Se nós encarássemos o reino de Deus como
essa brincadeira, que é ser feliz, mesmo que a gente passe por alguns momentos difíceis, mas não perder essa essência. Talvez hoje nós fôssemos uma igreja mais forte. Talvez hoje, isso que aconteceu aqui, que deveria ser para o nosso entendimento, para que nós não viéssemos a repetir isso, talvez não estivesse sendo repetido de novo. Mas infelizmente, e eu acho que isso vai acontecer mais vezes, porque eu não vejo as pessoas buscando um arrependimento. Eu não vejo muitas vezes as pessoas querendo dar o braço a torcer por coisas que são tão pequenas, gente. Sabe? Se fosse algo assim, você falasse assim, não, mas ele falou mal de Jesus. Ele ofendeu a Deus. Eu não posso ser conivente com isso. Mas são coisas tão pequenas. Sabe? São coisinhas assim que parece que quando você vai a fundo, você não vê que isso é tão fundo. A maioria dos problemas, eles são tão rasos que se perde até mesmo no sentido da discussão. E a igreja está sofrendo com isso. A igreja que eu digo, o corpo de Cristo. E quando eu acabei de ler a história de José, eu encerrei o livro de Gênesis, eu me lembrei dessa passagem. E aí eu fiquei pensando no meu coração, de que espírito eu sou? Será que eu faço parte do espírito que traz paz? Ou do espírito que traz contenda? Porque existe um espírito no mundo também que traz contenda. Será que eu sou do espírito que está disposto a dar o braço a torcer para que aquela discussão ela não continue? Ou eu sou do espírito daquele que tem sempre um caminhão de lenha para que a fogueira da discussão, da discórdia, nunca se apague? De que espírito nós somos? Porque isso, meus irmãos, talvez hoje não tenha tanto peso. Mas no último dia da nossa vida isso vai ter um peso muito grande. Porque você pode ter certeza que vão ter pessoas no leito de morte que vão se arrepender de muitas palavras que disseram, de muitos problemas que causaram, de muitas discórdias que se envolveram. E vai ter gente que no leito da morte não vai ter tempo para pedir tanto perdão quanto precisaria. É por isso que muita gente, quando está ali na beira da morte, ela chora que nem uma criança. Porque ela sente que a vida dela poderia ter sido melhor. A proposta do Evangelho para mim e para você é uma vida melhor. É uma vida de paz. Você sabe por que quando Jesus, depois de ter sido chicoteado, ter sido maltratado, humilhado, ter sido despido na frente das mulheres, você sabe por que Jesus foi interrogado e não abriu a boca? Porque ele estava em paz. Porque ele sabia que o espírito que estava nele era um espírito de paz. Porque ele poderia ter dado ordem aos anjos e acabado com tudo aquilo. Como ele disse a Pedro, quando Pedro levantou a espada. Se eu quisesse, Pedro, eu daria ordem aos meus anjos. E eles pelejariam por mim. Mas eu não quero isso, sabe por quê? Porque eu estou em paz. Porque eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. E a paz que Cristo tinha é porque ele estava cumprindo a vontade do Pai dele. Agora eu digo, será que nós temos tido paz diante de tudo que nós estamos vivendo? Ou será que também nós estamos atribulados? Porque talvez a gente não tenha entendido ainda qual é a vontade do Pai para a gente. Eu posso dizer uma coisa. Quando João e Tiago ouviram isso da boca de Jesus, eles ficaram muito tristes. Porque é como se Jesus estivesse olhando para eles dizendo assim, olha, eu chamei vocês, né? Eu chamei vocês lá na beira da praia para vocês me seguirem. Mas por enquanto, o meu espírito ainda não está dentro de vocês. Sabe por quê? Porque eu posso vir nas suas palavras que vocês ainda não fazem parte do mesmo espírito. Porque uma pessoa não está no meu meio, não concorda com o que eu digo, não faz aquilo que eu quero. Essa pessoa, ela é
sentenciada à morte. Eu tomo a posição de julgá-la e de colocá-la no banco dos réus, só porque ela não está concordando com aquilo que eu digo? Mas quem disse na Bíblia que nós vamos ter que concordar com tudo que nós... A Bíblia não existe nenhum versículo que diz assim, ó, quando vocês tiverem o mesmo pensamento, quando todo mundo estiver pensando a mesma coisa, concordando com tudo que vocês estão falando, aí vocês são meu corpo. Não existe esse versículo. Porque Jesus sabe que cada parte do corpo pensa diferente. Mas não significa que eu, pensando diferente, preciso viver em guerra com quem não pensa igual a mim. Se hoje eu e você fôssemos chamados para ir para o céu, será que nós iríamos subir em paz? Ou será que a gente teria alguma coisa para resolver antes de subir? Isso é preocupante, sabe por quê? Porque a gente não sabe nem o dia nem a hora que nós vamos ser chamados. Pode vir de repente, pode vir no sono. Você pode estar dormindo e não acordar mais. E aí? Será que aquela pessoa que você falou alguma coisa, houve tempo de você se desculpar? Será que a palavra que você disse, de repente, até não com aquela intenção, que foi mal entendida, será que você chegou até essa pessoa e disse, olha, não foi isso que eu quis dizer, eu me expressei mal, me perdoe? Eu posso dizer para você que se eu não passar de hoje, pelo menos esse peso eu não vou carregar. Porque talvez as pessoas não concordem com o que eu digo. E eu não estou preocupado com isso. A minha preocupação é estar em paz com Deus e com os homens. Não que a minha fé, a minha salvação dependa de eu estar em paz com os homens. Mas eu não quero sair desse mundo com esse peso. Porque Cristo não deixou o Espírito dele para que eu ficasse com esse sentimento. Sabe, olha, é tão difícil de você relacionar as coisas que têm sido levantadas e que têm sido geradas para que haja uma discórdia. São coisas tão bobas. Sabe, política, futebol, religião, se as portas vão ficar fechadas ou vão ficar abertas. O que importa? Eu fico pensando muitas vezes, será que isso é tão pesado para mim que eu não posso deixar isso para lá e continuar a minha carreira? É de se pensar de que espírito nós estamos fazendo parte. Porque isso lá na frente vai ter um peso muito grande. E eu queria encerrar lá no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 5, do versículo 22 em diante, mostra Paulo aqui, estando ligado ao mesmo Espírito que estava ligado Jesus, traz a revelação de quais são os frutos, ou o fruto que vem do Espírito. E diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Paulo, sim, entendeu
o que o Espírito Santo queria de cada um de nós. E ele disse claramente que o Espírito de Deus, ele tem um fruto. E todos esses frutos que foram relacionados aqui fazem parte da vida daqueles que têm o mesmo Espírito de Cristo. E Paulo ainda aprofunda dizendo aqui que aqueles que vivem no Espírito andem também no Espírito. Querendo dizer, não adianta eu me gabar que eu tenho uma vida espiritual maravilhosa, sendo que os meus passos não correspondem a isso. Não adianta eu entrar no meu quarto e ter paz com Deus e sair do meu quarto e ter guerra com o mundo. E ele diz, vocês que são espirituais, homens espirituais, se você surpreender alguém em ofensa, o que você deve fazer? Encaminhar o tal com espírito de mansidão. Por quê? Porque nós temos que olhar primeiro para nós, para nós também não cairmos no mesmo erro, não entrarmos em tentação. Eu encerro dizendo que talvez nós ainda estejamos retardando a vinda de Cristo. É óbvio que os fatos já estão aí, o cenário já está montado, e nós estamos vendo claramente que as coisas estão se direcionando para isso. Mas poderia ser muito mais rápido. Se a igreja hoje vivesse em uma só fé, um só espírito, um só amor, e militasse e lutasse e combatesse aquilo que realmente importa. Porque a nossa luta, Paulo disse que não é contra a carne nem contra a sangue. Não adianta eu me levantar contra os homens. A nossa luta é contra os principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Sabe o que isso significa? Eu aprendi uma coisa, eu tenho estudado muito sobre o cenário que está acontecendo. E eu aprendi uma coisa, e talvez isso não tenha nada a ver com o assunto, mas eu gostaria que você compreendesse que não existe esquerda nem direita. Tudo o que está acontecendo faz parte do plano do maligno. Nós é que estamos sentados assistindo uma história que eles estão nos contando. Mas você pode ter certeza de uma coisa, no fim de tudo, quando tudo se levantar, a verdade vai vir à tona e você vai ver que não existia ninguém na esquerda nem na direita, não existia ninguém de um lado guerreando contra o outro, não existia. Todos que estão aí, que não fazem parte do mesmo espírito, estão sendo instrumentos de Satanás para a implantação daquilo que o diabo tem para a humanidade. Então que nós venhamos a abrir o nosso coração para que tudo isso que a gente tem pensado ou agido possa ser filtrado pelo Espírito e que a gente possa realmente viver em paz com Deus e com os homens. Como eu disse, se depender de mim, ninguém vai ficar triste comigo. Porque eu faço de tudo para viver em paz. Ah, Cides, mas isso é impossível. É impossível mesmo. Porque a gente querendo viver em paz, as pessoas já querem promover guerra. Quanto não foi durante esses 3 anos que eu estou no ministério, quantas pessoas que eu achava que estavam do meu lado se levantaram contra mim? Levantando calúnias e dizendo coisas que depois foi provado que era apenas maldade no coração dessa pessoa. E eu acho maravilhoso. É por isso que eu continuo confiando no trabalhar e na justiça de Deus. Um dia, uma pessoa se levantou junto com outra e falou um monte de mentiras sobre mim. E até tentou me defamar diante da igreja. E sabe o que eu podia ter feito? Eu poderia ter ido na casa dessas pessoas e falado, ó, você tem prova? Por que você não prova aquilo que você está falando? Deu vontade. Como homem, nós temos essa vontade. Nós somos, né? Estamos na carne. Nós temos sangue. Mas Deus falou assim, calma. De que espírito você é? Fique em paz. Eu vou trazer à tona toda a verdade. E eu vou te mostrar. E eu ainda vou mostrar para as pessoas que estão dando crédito a aí o que eles estão dizendo. Quem você é e quem elas são. Não se passou muito tempo. E cumpriu-se aquilo que Davi disse.
o Senhor preparou uma mesa na minha casa, diante daquele que me acusou. E essa pessoa pôde tomar um café e ser bem recebida, em paz. Depois que tudo isso aconteceu, eu não falei nada para ninguém, nem para Ionara. Isso subiu no meu coração. Quando essa pessoa foi embora, Deus falou assim para mim: lembra de tudo que ele falou para você? Lembra de toda a ofensa que essa pessoa disse? Lembra? Agora eu preparei uma mesa. Você serviu essa pessoa. Se você quisesse, ela teria se tornado seu inimigo. Mas você não quis. E eu te honrei. É por isso que eu continuo acreditando na palavra de Deus. Porque ela é fiel e verdadeira. Se nós somos do Espírito que tem conduzido a Igreja de Cristo diante de todas as afrontas, que nós possamos pensar. Que o nosso coração possa estar pronto a fazer a vontade de Deus, não a minha vontade. Porque, desculpas existem. Motivos existem para a gente virar a cara ou ficar de mal um com o outro. Mas não vale a pena. Afinal, o céu que eu quero ir morar, eu quero que vocês também estejam lá. O céu o qual eu sonho em um dia sair desse mundo e ir morar, é o céu que eu sonho também para todos vocês. Então não teria sentido eu não querer viver um pouquinho do céu aqui embaixo. Não que aqui embaixo seja o céu, o paraíso, não é. Mas eu posso começar a tornar a minha vida já digna do céu, da maneira que eu vivo aqui embaixo. Amém. Amém? Que Deus possa estar trabalhando no nosso coração. Porque muitas ofensas virão. Muitos problemas virão e você pode ter certeza que, a passados dias, cada vez mais o diabo irá incitar irmão contra irmão. Não significa aquilo que Jesus disse lá em Mateus, que irmão iria se levantar contra irmão, pai contra filho, filho contra pai. Não significa que eu tenha que me levantar contra as pessoas. Jesus disse que isso iria acontecer, e vai acontecer, e está acontecendo. Mas não significa que eu vou ter que fazer parte. Eu posso me ausentar. Porque com certeza, Deus está esperando isso de mim. Como uma criança. Esquecer das ofensas e me voltar para brincar com meu amigo. Porque no fim, tudo vai acabar numa grande brincadeira lá no céu. Todos nós, lá no céu, iremos brincar. Estaremos juntos no paraíso, morando com aquele que projetou tudo, para que eu e você vivam em paz. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai querido, obrigado pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Deus. Porque as minhas palavras, Senhor, não podem convencer ninguém. Eu acho que as minhas palavras não podem convencer nem eu mesmo, Senhor. Mas a tua palavra, ela pode convencer, Senhor. Glória a Deus. A tua palavra, por ser a verdade, ela pode convencer o homem que ele está errado. E eu peço, Espírito Santo, que o Senhor leve essa palavra a todas as pessoas que hoje se acham certas, mas estão erradas. Verdade, Jesus. Porque a divisão nunca está certa no teu reino. O Senhor nos mostrou isso na tua palavra. Porque mesmo que nós não estejamos pensando da mesma maneira, nós temos que estar unidos. E não importa como tudo vai acabar. O que importa é que no final nós vamos receber a coroa da vida eterna. Aleluia, Jesus. E eu não quero, Senhor, ser egoísta de estar pensando somente na minha coroa. Eu quero que todos os meus irmãos que estão aqui hoje e que vão um dia ouvir essa mensagem, que todos possam também receber a sua coroa. Sim. Porque foi esse o teu plano, Senhor, quando veio a esse mundo. Porque nenhum de nós merecíamos aquilo que o Senhor fez por nós. Mas o Senhor não pensou em merecimento ou em mérito quando o Senhor fez. O Senhor fez porque o Senhor nos amava. Amém, Jesus.
No nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado, Senhor. E eu peço, Senhor, que o Senhor deixe a tua paz nesse lar. Que a tua paz esteja também sobre o meu lar, Amém, Jesus. sobre o lar do meu sogro, sobre o lar dos meus irmãos aqui de Pinhalzinho, Amém, Jesus. sobre o lar dos meus irmãos de São Bernardo do Campo, sobre o lar dos meus irmãos que estão em Bragança, que estão em Campinas, dos meus irmãos que estão na Bahia, e que dos meus irmãos que estão em Angola, no Amém, Haiti. Jesus. Obrigado. Que a tua paz, Senhor, esteja sobre nós. Amém, Jesus. Porque a tua paz, ela excede todo o entendimento. Glória a Deus. É por isso que as pessoas não entendem como nós, diante de tudo que está acontecendo, estamos em paz. Porque ela excede o entendimento humano. Porque ela vem do alto. É uma paz que não é desse mundo. Glória a Deus. No nome de Jesus, nós te agradecemos por mais essa reunião. Obrigado, Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus.